Olá, bem-vindo ao podcast do Manchetômetro, monitor diário da mídia brasileira. Determinados em isentar o presidente Jair Bolsonaro de responsabilidade sobre a tragédia humana da pandemia no Brasil, a extrema-direita atua no Facebook para inverter a narrativa dos fatos. Na análise do conteúdo promovido pelo grupo, a culpa invariavelmente recai sobre prefeitos, governadores, ministros do Supremo, Rede Globo e progressistas em geral. Contudo, apesar de pregarem sempre a serviço do presidente, do governo e da família Bolsonaro, as páginas da extrema-direita seguem sem oposição à altura nas redes. Eu sou o jornalista André Madruga e para conversar sobre o relatório do mês de agosto do M-Facebook, hoje eu recebo o pesquisador do Manchetômetro, Eduardo Barbabella. Olá mais uma vez, Eduardo, bem-vindo. Oi, André, é um prazer estar aqui com você novamente e com o nosso convidado dessa semana. E também o convidado Robson Nunes, representando toda a equipe do M-Facebook. Prazer em conversar com você, Robson. Olá, André. Olá, Eduardo. O prazer é meu. Para começar, Robson, eu queria aproveitar a sua experiência no monitoramento dessas páginas e te pedir para contar o que te chamou mais atenção em agosto. Então, é muito interessante porque, por exemplo, né, teve essa polêmica do STF e o relatório da fake news, onde a Carla Zambelli ela foi acusada e também teve a derrubada das contas bolsonaristas, e ela fez várias postagens onde ela fala do STF, inclusive tem uma que ela republicou com a imagem do post da ex-secretária de Cultura, a Regina Duarte, onde ela fala assim: o Brasil inventou a prisão esportiva, a polícia prende, a imprensa tira a foto e o STF solta. Esse post foi muito compartilhado, mas a coalizão, né, a conjunção da direita se dá muito pelaquela tríplice, né, que a gente observa no relatório, que desde o começo do MPC vem em tona, né, que a Bia Kicis, ela fica criticando a segurança pública, como também a Carla Zambelli, e o Bolsonaro, como também a questão da cloroquina, né, teve agora os últimos acontecimentos do Bolsonaro com a cloroquina, e a Bia Kicis e a Carla Zambelli são, como diz, né, como já vem, dois cães de guarda do Bolsonaro. Outro fato importante também sobre essa conjuntura que a direita criou no Facebook ideológica é também o que aponta o crescimento, inclusive, das pesquisas, da popularidade dele no Nordeste sobre a atividade que ele está fazendo agora, né? O auxílio emergencial, que aí também já entra o Zanoni, que está comprovando, né? Por estar sempre em primeiro no top 20 das nossas publicações, dos nossos relatórios, é que é uma coisa importante, o Bolsonaro vem se aproveitando disso também, como também da questão do auxílio que ele deu ao estado do Pará e também da transposição, né, do outro eixo da transposição do Rio São Francisco. É uma conjunção que ele sempre vem bem articulada e bem conjunta ali, Bolsonaro e os três, também se aproveita da pauta indiretamente que o André Janones mostrou, né, e mostra que é bem forte. Pois é, Robson, eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é o fato do André Janones ele ter uma pauta única no nosso ranking, né? No nosso trabalho no Facebook, a gente tem percebido bastante que o André Janones é a voz do, como ele gosta de falar, né, a voz do povo no debate do auxílio emergencial, né? E por que eu falo isso também? Porque o André Janones ele só alcança o ranking quando ele debate o auxílio emergencial. E a gente vem acompanhando nos nossos relatórios que a posição dele é sempre favorável à prorrogação do auxílio emergencial e à manutenção do valor de R$600. Então, ele está sempre contra diminuir, a não prorrogar, ele bate de frente com o presidente. Então, ele está sempre com esse posicionamento forte dele. E ele acaba ganhando muita força nisso, né? Ele consegue muito compartilhamento. Inclusive, no nosso relatório 110, o André Janones ele alcança a incrível marca de ter os 7 primeiros posts mais compartilhados da semana, todos falando sobre o auxílio emergencial. Isso é muito relevante, isso é uma demonstração de força nesse debate. Ele alcança uma discussão que a gente não, em um patamar que a gente não tinha com outras pessoas. Então, o André Janones realmente conseguiu muita coisa nessa questão
do auxílio. E demonstra o interesse do público da rede no auxílio emergencial, né? No assunto do auxílio emergencial. Sim, isso demonstra que o auxílio emergencial realmente é uma demanda. É uma questão, né, que nós estamos vivendo e que a crise econômica que nós estamos, o momento delicado economicamente que nós estamos, demonstra a importância do auxílio. Que o auxílio é um tema e principalmente uma questão que vai se manter como importante. Então, agora, nós vimos o governo tomar decisões sobre o auxílio emergencial. Então, nas próximas semanas, esperem que os nossos relatórios também tenham debate sobre o auxílio emergencial. Mas à medida que isso se resolva, né, ou seja, que haja uma definição clara do auxílio, isto é, valor, período, até o final do ano, tudo mais, a tendência é que ele tenha a assumir, porque é um debate que se tudo se organizar, se tudo se equilibrar, não tem por que esse debate se fortalecer. Vão só aparecer normalmente o quê? Denúncias de que não estão pagando, denúncias que não estão tendo alguns problemas, mas não esse debate que o Janones conseguiu trazer sobre manter o valor, prorrogar o auxílio. Então, ele conseguiu também algum barulho nas redes. E aí eu queria também aproveitar que o Robson trouxe essa questão para falar sobre, né, Zambelli e Bolsonaro, e Jair Bolsonaro, que são os dois, talvez, que junto com o Janones criam essa trindade do Facebook, que são talvez os três mais importantes personagens na nossa cobertura, né? A Zambelli sempre defendendo o Jair Bolsonaro e o Bolsonaro sempre aproveitando o seu espaço nas redes. E nisso eu queria também trazer algo que esse núcleo bolsonarista traz nesse mês, que é a discussão sobre corrupção. Eles trazem muito um debate que começa principalmente no caso do Alexandre Baldi, né, secretário de Transportes do Estado de São Paulo, que ele é preso na Operação Lava Jato. Então eles trazem esse debate para começar a criticar o Dória e vão aproveitar também a Lava Jato para criticar a TV Globo, que tem o doleiro Dário Messer, que tem supostas relações com os Marinho. Então a Globo é um alvo muito forte dos ataques da Zambelli e do Bolsonaro por causa do Messer, né, do núcleo bolsonarista. O núcleo bolsonarista ataca bastante a TV Globo, inclusive o Jair Bolsonaro ele consegue, na última semana, né, na semana do dia 24 a 30, ele faz um post em resposta a uma reportagem do jornal Hoje, em que ele fala que a Ju Coutinho falou que não tinha no evento Brasil vencendo a Covid, não foram prestadas condolências aos 100 mil mortos. Então ele cria um post para afirmar que isso é uma fake news. Então o Bolsonaro cria isso e isso vai ser mais uma repercussão no próprio jornal Hoje no dia seguinte. Então a gente vê que o Facebook do presidente ele acaba criando fatos políticos aqui e eu acho que isso é um ponto que eu queria até também trazer para o debate com o Robson, é o fato que o Jair Bolsonaro ele aproveita esse momento, né, que ele está atacando a TV Globo e, no caso específico, a Maju, contra essa falta de condolências que ele afirma que existe, ele coloca um vídeo existindo, e ele fala que a TV Globo está cometendo fake news, né, está fazendo fake news, como ele gosta de dizer. Então eu queria ver um pouco disso. Como você vê, Robson, no trabalho que você tem feito no Facebook, essa questão de fake news do núcleo bolsonarista? Que agora, vamos dizer, esse ponto aqui demonstra muito para mim uma mudança, uma inversão, né? Porque a gente está vendo uma pessoa pública que, teoricamente, é reconhecida por ter muitas fake news, apresentar muitas fake news, ela está acusando uma emissora de fake news. É muito interessante, Eduardo, tu falar isso, porque eu observei uma questão, né? Essa questão de corrupção, de fake news, quando o Brasil chegou, né, na marca de 100 mil mortos, e o Bolsonaro, ele pega e coloca, né, aquele post que ele sempre faz, que é exemplo dele, que é sobre a hidroxila e a azitromicina, que ele fala que se os estados tivessem usado, a gente não teria chegado até isso. Aí a Bia Kicis e a Carla Zambelli, elas se aproveitam, fazem esse repost, e aí vem, né, a postagem da Carla Zambelli, que cria uma polêmica. Ela fala sobre a ação da cloroquina na Zika
e na malária, e usa isso como se fosse argumento científico para comprovar a eficácia no Covid. Aí tem uma polêmica que depois ela fala, né, que ela trouxe a reportagem e dá os perigos do uso do medicamento, mas também criticando a Globo e a mídia. Junto a isso, também é necessário observar que logo no começo das 2 semanas de agosto, o Eduardo Bolsonaro também cresce um pouco ali, ele não é tão visível, né, no ranking quanto a Bia Kicis, o Bolsonaro e o André, mas ele também, né, ataca o STF e ataca a Globo por causa da polêmica, como tu falou do Dário Messer, mas a questão mesmo que é muito importante nesse aspecto de fake news é que eles têm uma tática de reversão de narrativas, né, que ele adota todo um esquema que se repete a semana, né, dá para ver claramente na página dela que a Carla Zambelli, por exemplo, ela não para, principalmente agora do STF e de vários outros assuntos que ela se aproveitou e ela teve um alto índice de posts, né? Ficando aí em primeiro em quantidade no Facebook e muitos outros. Mas o serviço do Bolsonaro, ele tem uma coligação muito grande, né, de conteúdo e com a família também, né? Ele sobe tudo. O Eduardo Bolsonaro é um exemplo disso. E aí, Robson, eu queria aproveitar também de fazer uma outra pergunta. Porque nessas semanas, né, principalmente em agosto especificamente, a gente teve 2 grandes momentos que, vamos dizer, a esquerda poderia ter se destacado, né, no debate, poderia ter formulado um debate importante nas redes sociais. Primeiro a gente teve o caso do ato racista sofrido pelo entregador de aplicativo, né, o Matheus Pires, que teve um vídeo que circulou nas redes, e tivemos esse ato racista contra ele, e tivemos também o caso do abuso sexual contra a menina do Espírito Santo. E aí, a gente teria esses 2 fatos que poderiam ter trazido a esquerda para o centro do debate, mas não foi isso que a gente viu, né? A gente viu uma cobertura que, na verdade, foi a direita quem dominou esses 2 temas, né? Por que você acha que aconteceu isso? No caso do Matheus Pires, né, principalmente, e no caso da menina, né, no caso do abuso sexual, esse fato nem apareceu. Esse fato nem apareceu no Facebook, né, no nosso top 10, né, isso é importante destacar, gente. Podemos ter postagens e publicações sobre isso, claro, mas nenhuma delas alcançou o nosso ranking. Então, elas não estão no nosso ranking das 20 mais compartilhadas, né, ou engajadas na semana. Então, elas não conseguiram esse destaque na semana. O que você acha que a direita conseguiu esse poder? Como é que você acha que aconteceu essa construção? Então, Eduardo, tá naquela tática de novo, né, de eles reverter, né, as situações. Como você sabe, a ministra Damares, ela é bem ativa quando se pauta em questões morais, em questões de direitos humanos, ela sempre está lá mostrando o posicionamento dela, e a direita agiu rápido, né, através de uma frente fundamentalista, no caso da garota. Agora, o que eu não entendo é que realmente não apareceu, pelo menos no Facebook, na coleta, esse caso no Trend Topics. Aí eu fiquei me perguntando, mas realmente a esquerda pecou, porque realmente é uma pauta que custa à esquerda, né, que é comum à maioria da esquerda. Se for, por exemplo, a Manuela Dávila e o Marcelo Freixo não fez muita conta disso, foi mais os coletivos pequenos, né? Eu, por estar hoje aqui no Nordeste, estava no Rio, mas eu voltei para o Nordeste, eu não vi muito. Eu vi muito porque mais coletivos assim, poucos, que no caso aconteceu em Recife, com 2 deputados, né, que chamaram um grupo de fundamentalistas religiosos para impedir. E sobre a questão do motoboy do Matheus Pires, no caso de racismo, teve até uma movimentação através da deputada Sâmia Bonfim, que chegou sim, a ser relevante, mas logo após o presidente Bolsonaro fez um repost apoiando o garoto com a frase: "Ninguém é melhor que ninguém, em virtude de cor, crença ou classe social". E isso deixa muito assim, aceso esse esquema dele de dominação das narrativas, né? Principalmente de
de narrativas que é custosas e relevantes à esquerda é quando ele mais se movimenta. Deixando assim um aspecto que se contradiz, né? Quando se observa a personalidade do presidente em suas postagens. Eu acho que você realmente coloca um ponto importante, Robson. Realmente eu entendo que a gente pode trazer de conclusão nesse mês de agosto, né? De novo, que a direita está muito bem organizada com as suas redes virtuais, principalmente no Facebook, sendo capaz de organizar todo um sistema que produz posts, temas, né? E também garante que eles tenham a narrativa nos temas que seriam prejudiciais a eles, né? Então eles conseguem reverter a narrativa a seu favor. E aí o caso do Matheus Pires é um exemplo. Tivemos também durante a semana, né, nesse último relatório, relatório 110, que está saindo agora, né, que você tem uma fala do diretor-geral da OMS falando sobre saúde e economia não serem antagônicas, e aí você tem uma liderança da direita falando: nós estamos falando isso desde o início, que não pode ser contrário, que a gente tem que abrir o país desde o início. E quando a gente chega próximo, né, nas semanas das 100 mil mortos, vamos falar que se as coisas fossem feitas como o presidente tinha falado, talvez a gente não tivesse dessa forma. Então, a direita está tão bem organizada nas redes que ela consegue inverter as narrativas e tornar esses temas que poderiam prejudicar a sua imagem, principalmente por serem temas delicados e que muitas vezes foram polemizados, né, em temas favoráveis à sua imagem. Então, eles conseguem realmente construir narrativas que favorecem a sua dominação nesses momentos, nesses espaços, e principalmente garantir essa liderança, porque eles conseguem manter como eles querem que o debate seja. Então, o que passa para eles? Passa o Janones discutindo sobre o auxílio emergencial, e isso talvez a gente pode, né, num futuro, discutir se é uma vitória realmente do Janones apenas, ou se há alguma discussão nas redes bolsonaristas, mas você tem esse debate do Janones. Mas fora isso, os debates ficam no que eles querem falar, que é a defesa da cloroquina, a defesa do governo federal, as críticas aos opositores. Então a gente acaba que, como o Robson bem disse, que a esquerda ela não consegue pautar a sua visão dos fatos. Então a gente acaba nessa manutenção da extrema-direita no topo do ranking da nossa cobertura do Miami Facebook. Robson, Oi. você pode falar, eu acho que ainda cabe, sobre o inquérito das fake news no Supremo. Então, essa questão do inquérito da fake news no Supremo foi bem cara para a direita, né? As páginas do Bolsonaro, elas foram derrubadas, e também a Zambelli, ela falou que ela fez vários posts, né? Inclusive que ficou entre os índices mais engajados e tal, em que ela fala que pode prejudicar a candidatura às eleições dela, né? No período de eleições. Ela fala que foi uma pauta custosa, né, para ela, e que ela também ela desconversa, né, e fala sobre, resumindo, ela coloca o PT, que ela vê que ela está lá no inquérito das fake news, e ela coloca o PT, né, nessa jogada, citando o ex-presidente Lula, né, de manter as contas do ex-presidente Lula, mas tirou as contas do Bolsonaro. Ela faz essa comparação. Ela viu que a direita estava sendo prejudicada e que o nome dela também estava no inquérito da fake news, e ela teve medo, ela estava com medo, né, como ela falou no post, que iria prejudicar ela nas eleições municipais, e ela joga a cartada que nenhuma conta do PT relacionada ao PT, ao presidente Lula, foi desativada. Ela sempre faz aquele jogo, né, que o Bolsonaro sempre fez desde 2018 ali na pré-candidatura, que é focar no PT. Tem uma coisa também sobre a pandemia que acho que chama atenção no relatório, que é a questão da transferência de responsabilidade para governadores e prefeitos. Nesse mês, a pandemia foi o grande tema, o principal tema, né, claro,
das postagens na rede. E aí, né, nós tivemos 3 grandes marcos nessa discussão da pandemia. O auxílio emergencial, propriamente, e aí a gente teve toda essa discussão do André Janones, foi o grande destaque. Nós tivemos o combate aos efeitos da pandemia, nós tivemos o tratamento com hidroxicloroquina. E esses temas todos têm uma discussão sobre quem são os culpados por tudo que acontece, né? Quem deve pagar a conta por todo o prejuízo que o país está passando. E aí nós temos uma narrativa no Facebook, que foi muito interessante ver como isso foi construído, né? Que ela inverteu a ordem, ela inverteu a lógica que nós tínhamos, de que o grande responsável por todo o nosso problema, todo o nosso momento delicado seria o presidente da República. O grande, principal, né, líder da nação deveria ser o responsável pela não recuperação do país nesse momento, né, em toda essa discussão. Mas as redes bolsonaristas, elas mudaram essa lógica, transformaram essa lógica a partir de uma decisão do STF que deixava governadores e prefeitos como responsáveis pelas decisões durante a pandemia. Eles utilizaram essa decisão e reverteram a culpa do presidente da República, do Ministério da Saúde, para governadores e prefeitos. Então, o que a gente viu nesse mês foi uma culpabilização de prefeitos e governadores pela crise. Então, por exemplo, né, se o estado do Rio começa a ter um aumento das mortes, né, então a culpa é do Wilson Witzel. Se o estado de Minas tem um aumento das mortes, isso é culpa do Zema. Agora, se eles tivessem se apoiado em tudo que o Jair Bolsonaro estava defendendo desde o início, como hidroxicloroquina, como isolamento vertical, os 2 estados estariam muito melhores, né? O argumento bolsonarista é esse, que se governadores e prefeitos tivessem acompanhado as decisões do presidente da República, nós estaríamos numa situação melhor. Então, a narrativa que a Zambelli, que a Bia Kicis, que o Eduardo Bolsonaro, né, que todo esse núcleo bolsonarista das redes traz, é de que o Jair Bolsonaro teria, lá no início, dado a dica de como melhorar e como resolver a pandemia, e como tornar a pandemia mais simples. Mas ninguém ouviu. E aí ninguém ouviu, nós entramos nessa crise de hoje, que, segundo eles, hoje está sendo comprovado por diversas pesquisas, diversas afirmações, né, que eles sempre vão trazer nos posts deles, que o presidente tinha razão. Então, eles conseguem criar uma narrativa totalmente deturpada em que o presidente estava certo. É isso. Obrigado pela participação, Robson, Eduardo. Obrigado, André. Obrigado, Robson, pela participação. Foi ótimo conversar com vocês e debater sobre o Facebook, que é realmente uma rede muito importante para nós, e esse trabalho que é sensacional do Facebook, a gente traz esse debate, é sempre importante. Robson, você está convidado para voltar mais vezes, e todo o pessoal do Facebook é bem-vindo aqui no podcast. Tá bem, eu que agradeço, André e Eduardo, esse momento. Neste episódio, você ouviu um pouco sobre o relatório do Facebook e descobriu quais páginas e temas foram destaque no Facebook em agosto. Para saber mais, acesse manchetômetro.com.br e siga as nossas redes sociais. Você também pode participar da nossa campanha de financiamento coletivo. Acesse benfeitoria.com/manchetômetro. Obrigado e até o próximo episódio.